intuito do trabalho realmente é fazer as perguntas, né? Meu professor pediu uma entrevista, a qual algumas dúvidas que, como aluna, eu tenho para uma psicóloga que já é atuante, né? E a primeira pergunta que eu escrevi foi o que levou você a escolher esta formação, né? Como você chegou? Então, Elizabeth, eu sempre tive, né, o desejo de ser psicóloga. Sempre foi o meu desejo. Porque eu gosto muito da relação, né, interpessoal, sabe? Ajudar o outro a se ajudar. Isso tudo ficou na minha cabeça sempre que eu tive o desejo desde então de ser psicóloga. Só que questões financeiras me levaram a atrasar um pouco esse meu desejo, esse meu sonho. E quando eu vi a oportunidade de fazer psicologia, eu falei, é agora. Fui. Só que eu descobri que no início, que era muito mais do ajudar você a se ajudar, né? Era ver a transformação do outro, sabe? E principalmente as transformações internas. Esse, para mim, é primordial. Então, foi isso. Eu sempre tive o desejo de ser psicóloga. Por questões financeiras, eu atrasei um pouco esse meu desejo, mas consegui concluir. Né? Eu me formei na Unip. Não parei o curso nem nada, fui direto. E foi assim, eu falo que a psicologia, eu me apaixonei por ela. Foi total. Eu também sempre tive esse desejo de fazer psicologia, e agora com a Anhanguera, perto aqui de onde eu moro, né? Eu moro no Iguaçu, e a condição financeira também, porque todos os cursos que eu achava anteriormente era o dobro do valor e também não cabia no meu orçamento. Hoje, graças a Deus, já consegue aí incluir, e também estou fazendo como um sonho mesmo, sempre foi um sonho, e justamente para ajudar as pessoas. Mas como você tem dito, tem ajudado a mim primeiro do que... das pessoas têm me ajudado, né? Então vamos para a segunda pergunta, que é: quais foram as maiores dificuldades durante a sua formação? O que você achou que era mais complicado? Olha, gente, foi tudo. Porque assim, eu particularmente, quando eu decidi que iria fazer psicologia, eu ia fazer um cursinho. Fui fazer um cursinho. Achei um cursinho social muito bom. Eu não sei se ainda existe, eu sou aqui da região de Osasco, gente, Zona Oeste, São Paulo, e tinha um cursinho chamado São Bento, era um cursinho social, gratuito, muito bom, só que no meio do caminho eu desisti do cursinho, eu falei, não, eu vou, né, para o privado mesmo, meu desejo era tanto, eu falei, vou tentar lá. E assim, eu encontrei duas dificuldades, uma delas foi a questão... de material, muito conteúdo. Gente, psicologia é loucura. Verdade. Era muita coisa para ler e você vai ler para o resto da vida, se atualizar, estudar para o resto da vida. E assim, eu precisei, eu confesso que eu não era muito disciplinada, apesar de querer muito, né, eu precisei me disciplinar nesse sentido, porque havia semana de prova, várias matérias, entregas de trabalho. Então, eu tive uma dificuldade, né, nesse sentido, de me disciplinar para estudar e fazer direitinho, tinha que ser feito. Uma segunda dificuldade que eu tive, que eu acho que um pouco da galera, da minha turma também sentia, era reuniões familiares quando calhava semana de prova, né? Eu não participava, porque ou eu estudava, ou eu participava, porque a minha família é do interior e tal, então eu tinha que me deslocar. E às vezes tinha uma baladinha, eu não era muito de balada, mas quando surgia, né, um aniversário, alguma coisa, eu tinha que optar. E eu sempre optei por estudar, por ser semana de prova, que é bem puxado. Né? Então as dificuldades que eu encontrei foram essas. Os familiares às vezes não entendem, né? Que a gente tem que pagar e é bem complicado. Dificuldade que eu acho que... Cobravam.
Ficar. Cobravam presença, né? Sim. Assim, quem é mãe, né, dona de casa, mãe principalmente, tem que se virar nos 30. Então, tem uma festa, por exemplo, aniversário de filho. Como que você não vai estar presente se Não tem você como. for de amiga? E a semana de prova, sabe? Então, essas foram as dificuldades que eu encontrei. Disciplina para estudar no início e essas questões, né? Eventos e tudo que nós temos uma vida social, né? Enfim, mesmo no estudo, então eu tive que me posicionar e não, é o que eu quero, então eu vou me abdicar de algumas coisas. Foi isso que eu encontrei dificuldade. Agora, com uns 40 anos, né, eu não consigo mais fazer tantas coisas como eu fazia antes. Então, quando eu decidi fazer psicologia, eu decidi já abrir mão de algumas coisas para não ficar louca, porque ser mãe, esposa, ter filhos, ter estudo, ter trabalho, tudo consome demais da gente. E aí, realmente, eu falei, vou priorizar algumas coisas para conseguir concluir aquilo que é o desejo e é o sonho do meu coração. Mas vamos para você. Sim. Qual é a sua abordagem? A abordagem, a minha é psicanalítica, tá? Eu sigo Freud. Abordagem psicanalítica, Freud. Né? Tem vários psicólogos, mas a minha paixão foi por Freud. E por que você escolheu essa abordagem? Muitas vezes, né, quando eu entrei para psicologia, eu não sabia que era dividida em abordagens. Na verdade, eu nunca tinha ouvido falar de Gestalt, de TCC, nunca tinha ouvido falar de humanista. Eu não sabia que havia essas divisões, né? É algo que eu aprendi realmente na faculdade e foi totalmente novo para a gente. Para mim, psicologia era baseada em Freud, que é que todo mundo ouve, né? E aí, você escolheu essa abordagem? Então, eu já tinha essa abordagem na minha cabeça, né? Mas muita gente falava, pá, calma, você vai conhecer muitas, né? E assim, quando eu cursei a psicologia, a questão da abordagem foi mais pro final do curso. Eu não sei vocês hoje, se está no início, a questão da abordagem, a minha foi mais para final. E eu sempre tive Freud. Aí, estudando tal, veio a comportamental também. Gostei muito da comportamental. Só teve uma pessoa que fez toda a diferença para eu continuar nessa abordagem, que foi um professor de psicanálise. O método, como ele dava aula, me fascinou. Assim, eu compreendia tudo. Lógico que eu já conhecia um pouco, mas eu compreendia tudo, era muito claro. Tudo que ele falava, tudo que ele explicava. Então, uma das escolhas foram essas. O método de ensino, né, que ele dava e tudo. Aí depois eu fui me aprofundando junto com ele nas questões de Freud. Aí foi batata. Fiquei ali nessa abordagem e foi a que eu escolhi para trabalhar hoje. E se por um acaso não tivesse, olha, saindo da entrevista, né? Mas não, imagina. A psicanálise, você escolheria qual? Qual que você acha que seria a opção? Eu me identifiquei depois da psicanálise com a comportamental, né? Mas assim, uma que não deu certo para mim foi Fenô. Tem coisas que a gente empaca, e eu me empaquei na tal da Fenô. Então, eu não me identifiquei. Então, seria comportamental, se não fosse, né, a psicanálise, em especial Freud. Pelo que a gente ouve falar, a TCC, né, ela tem crescido bastante, né? A comportamental, ela tem bastante e tomado bastante lugar aí, talvez até um pouquinho da psicanálise, né? Eu acho que é uma divisão, assim, tá bem próximo, né? Por quê? O que acontece? Eu só vou rapidinho. Porque ela é imediata. Até os psiquiatras indicam, todo mundo indica, né, a TCC. Né? Mas se fosse a escolha do TCC, na época, né, que hoje mudou muita coisa na minha cabeça, seria por isso que você falou. Né? É a mais pedida, enfim. Sim. A quinta pergunta. Qual o seu nicho de atendimento? E é importante ter um?
Então, para mim, tá, galera, não é importante para mim ter um nicho, porque como eu trabalho em clínica, eu atendo de tudo que aparece, né? Então, na minha opinião, não é importante ter um nicho, porque eu acho que você ter um nicho, ele reduz muito, né, a questão da aprendizagem, né, do conhecimento, reduz a diversidade, né, de demanda. Então, para mim, não é importante ter um nicho. Eu atendo tudo. Entendi. E assim, alguns psicólogos, eles têm um nicho justamente para conseguir focar e facilitar a vida, né? Porque, como você disse, os professores também dão bastante pra gente. A gente precisa estudar muito, né? Não é formou e finalizou. Não, você vai continuar fazendo estudos, pós-graduações, vai continuar fazendo trabalhos, estudando, lendo muito, né? A gente nunca para de ler. E você acha que facilita ou dificulta? Ou você tem um maior trabalho para poder atender uma gama de clientes diferentes? Então, eu acho, assim, eu sempre gostei muito de estudar, de fuçar mesmo, sabe? De querer sempre, é meu. E assim, eu continuaria estudando se eu tivesse apenas um nicho? Sim, né? Estudaria normal, mas eu sempre gostei de mais, sabe? De conhecer mais, de saber mais. Então, para mim, no meu caso, não vejo, assim, importante para mim a questão de ter um nicho. Eu gosto mesmo de tudo. Veio uma demanda para mim, né? Sei mais ou menos, vou atrás. Vou, estudo, leio, pesquiso. É disso que eu gosto. Eu gosto muito de pesquisar, de aprender, né? Eu aprendo muito com o outro também. Oi? Isso até te ajuda, né? Pesquisar mais, né? Você não fica acomodado. Sim, e você, para mim, né, no caso, não tendo um nicho, é muito importante. Nossa, gente, aparece tanta demanda, uma diferente da outra. Que é assim, nossa, fascinante. Para você correr atrás e aprender. Ai, que ótimo. Qual dica que você pode dar para alunos de psicologia? Então, o que eu estou dizendo aqui é baseado em mim, tá? Na minha pessoa. Pode ser que tenham pessoas que pensam diferente? Sim, e tá tudo bem, tá tudo certo. Né? Mas a dica que eu daria, pensando em mim lá atrás, seria ter dado seguimento a uma pós, né? Ou a uma especialização assim que eu terminei a faculdade. Por quê? Quando eu terminei a faculdade, eu percebi que para início de carreira era batata, gente. Todas as vagas que eu me candidatava pediam pós-graduação ou uma especialização. E assim, como eu gostei muito, né, gosto muito de correr atrás, de estudar, então eu terminei a faculdade, eu não vou descansar um ano, né, dar uma pausa, tem pessoas que precisam, eu entendo, mas para mim não, eu já queria ter dado continuidade. Porém, por questões financeiras, eu não consegui dar essa continuidade. Então, uma das dicas seriam essa, de iniciar, né, já uma após o término da faculdade. E uma outra dica, não se preocupar com a abordagem. Porque ela vai surgir, ela vai aparecer, você vai encontrar a sua abordagem, né? Talvez você encontre a sua abordagem, siga aí a sua carreira com ela, e no meio do teu caminho aí de trabalho, você se identifique com outra e troque. Então, sabe, vá com calma, eu estou já chegando no final do curso e eu não consigo sentir nenhuma abordagem que eu queira seguir. Calma, ela vai surgir. Né? Comigo eu já tinha, eu só confirmei. Mas tenho a galera do meu curso, muitas pessoas não tinham abordagem. E hoje se encontraram, e nas que se encontraram lá no final do curso, já mudaram e trabalham hoje com uma abordagem recente. Então, acalme o coração. A abordagem, para quem não tem e está preocupado aí,
ela vai surgir, ela vai aparecer, você vai conseguir escolher a sua abordagem. A minha maior dificuldade, sem dúvida, não é nem a abordagem, que eu não sei ainda e estou deixando para o final mesmo, mas eu já tinha escolhido um nicho de pessoas que eu quero cuidar. E eu participei de alguns treinamentos, né, visitando, na verdade, não fazendo visitando, treinamentos de missionários. Então, eu vi que eles precisam de cuidados e que não há, eles não procuram e não há muito cuidados nessa área. Então, meu desejo é de atendê-los e cuidar deles, seja aqui no Brasil ou seja fora do Brasil. Até fazer atendimentos online mesmo, que cada vez mais, né, Legal. humano para o online, né? O online está ficando comum, né? A pandemia veio nisso. E eu acho que mesmo após a pandemia, vindo a vacina e tudo mais, eu acho que ela vai permanecendo, só tem a crescer o online. Eu acho também. É a tendência, né? Eu tenho essa visão. Tá entrando aí nessa tendência. Pois é, gente. Pode não parecer, mas eu sou bem tímida. Eu sou tímida, gente. Não parece. Com essas questões. Sou. Né? Então, para vocês terem uma ideia, é a minha primeira live. Né? Eu decidi fazer por quê? Porque eu acho importante, né, a gente ter essa empatia com quem está estudando, porque eu também passei pela mesma situação, acho muito importante. Também isso aqui para mim é um desafio. Né? Por mais que eu fique nervosa, eu gosto de desafio. Minha primeira live. Antes de ser psicóloga, que ainda não sou também, mas uns anos atrás eu sempre falo que o medo não pode nos paralisar, né? A gente tem que ir com medo mesmo, vamos que vamos. Sempre avançar. Opa, peraí, recusar, perdão. Gente, o medo, ele te paralisa, ele te faz acreditar, sim, que você não consegue, que você não é capaz. Então, a gente precisa se desafiar. É verdade. Então, vamos lá. Como conseguir os seus primeiros atendimentos? Então, após mandar currículos e me pedirem, né, enfim, pós-graduação ou uma especialização, eu decidi começar a trabalhar através do voluntariado. Eu fui para o voluntariado. Né? Hoje eu trabalho em uma ONG também, onde eu faço terapia com pessoas com câncer e doença crônica, e também é aberto a outros nichos também de atendimento. Mas foi por aí, né? Eu comecei atendendo pacientes cadastrados nessa ONG, e a terapia, né, o atendimento psicológico, ele também é muito de indicação, né? Mesmo que a pessoa não passe mais e alguém pergunte, olha, eu conheço uma, eu fiz uma em tal lugar. Então foi daí, através do voluntariado, que acabou aparecendo para mim também atendimentos particulares. Né? Eu também, assim, eu tenho muito essa veia social, né? Ela está em mim. Então eu só uni o útil ao agradável, sabe? Entendi. Fui para a área social. Foi daí que foi surgindo tudo. Para mim. E a próxima pergunta, você já trabalhou com convênio? Então, eu trabalho com convênio, né? Convênio é bem complicadinho. Por quê? Né, aqui está até na questão, né? Você acha que é um trabalho escravo ou satisfatório? O convênio, ele tem dois lados. Eu não me sinto escravizada trabalhando no convênio. Por quê? Gente, no convênio, para quem está começando, é que vocês vão aprender muito, muito, porque a demanda é muito grande, desde abuso a uma avaliação bariátrica, sabe? Então, a demanda é muito grande, é ali que vocês vão conseguir pegar experiência, né? Isso para mim, para atender, o convênio. Por um outro lado, o convênio paga-se muito mal, gente. Eu não consigo ver uma valorização para a gente, psicólogo, no convênio. Né? Realmente, o pagamento é a desejar. Assim, para você fazer um bom dinheiro no convênio, você precisa trabalhar de segunda a sábado, sabe? Vou dar aqui depende, também isso é muito subjetivo. Sei lá, para você tirar, por exemplo, uns 4 mil, sei lá.
né? Ter demanda da manhã até a noite, de segunda a sábado. Então é bem puxado, né? Como eu tenho vida, gente, acredito que vocês também, vai muito da necessidade de cada um, né? Mas paga-se mal, não paga-se bem, né? São 30 minutos ali de sessão, onde você também precisa se adaptar, isso também é um aprendizado, porque tem lugares que eu trabalho que são 50 minutos, o convênio é 30, e varia muito. Mas eu acho que eu não me sinto escravizada, não é um trabalho sacrificante nesse sentido, de aprendizado.